Shalom a todos, meu nome é Vinícius. Eu venho aqui fazer um breve vídeo para poder falar um pouquinho sobre o mapa cabalístico que o Moré André Klein fez para mim. É um mapa muito trabalhado, que envolve muita dedicação e que tem me ajudado muito a tomar algumas decisões, questionamentos da nossa vida e o início de quais caminhos a gente poderia estar iniciando, quais caminhos a gente deveria estar evitando para que a gente se torne pessoas melhores. Eu venho aqui rapidamente só notificar as pessoas que quiserem estar se juntando a ele para poder fazer esse tipo de mapa para conhecimento próprio mesmo. Eu super indico, é um trabalho de excelente qualidade e eu acredito que vocês vão estar agregando muito para as suas vidas, para as suas almas. Shalom, shalom, até mais, até breve. Aqui a pergunta não é, feita assim: o MEM aberto e o MEM, o que é o MEM aberto? Inclui ambos, macho e fêmea. Tá vendo aqui? Está dizendo para gente que o MEM aberto, esse MEM que está aqui, ó, ele inclui ambos, o macho e a fêmea. E o que é o MEM fechado? Aí diz aqui: é feito da forma da barriga que vem de cima. Mas o Rabino Harumai disse que a barriga é como a letra Tet. Lembra, a gente está no mês de ave, né? A gente saiu que é da letra Tet. Por que a letra Tet? A letra Tet está ligada ao número 9, e a letra Tet, ela é referente aos 9 meses de gravidez, que tem alguma coisa a ver com a gravidez, mas é uma metáfora usada no tempo que dura as festas judaicas, e também esse nível espiritual de que a gente está conversando. A gente tem aqui, ó, sempre que a gente vai ler o Sefer Bahia, ele vai ter uma referenciazinha aqui para explicar. Vamos ver qual é a explicação dele aqui, ó. Em hebraico, a palavra Salomão é Shilomo. Tá vendo? Shilomo. Da raiz Shalom. Então, o nome dele tem raiz Shalom, que significa paz. Isso está aqui em Crônicas, veja. Aqui em Crônicas, exatamente no 22:9, a gente tem aqui essa construção aqui. Veja, ó, o nome é Shilomo. A gente vai ver o nome Shilomo. Deixa eu só consertar aqui que o texto se desorganizou sozinho. Um momento. Agora voltou ao normal. Então, a gente tem um nome aqui, ó, Shilomo. Tá vendo? Dessa forma. Estou tentando aqui. Temos o nome Shilomo dessa forma. E nós temos aqui, gente, ó, vamos botar um pouquinho maior para a gente entender bem o que está falando aqui. Logo a gente vai ler lá dentro do próprio texto do Taná. Nós temos o nome Shilomo e a gente tem o nome Shalom. Tá vendo? O nome Shalom. Vamos ler lá o texto, o que está falando lá em 1 Crônicas 22:9. Mas você terá um filho, que será um homem tranquilo, pois eu lhe darei descanso de todos os seus inimigos por todos os lados. Salomão, veja, Salomão, será o seu nome e eu darei a ele paz e sossego em Israel em seu tempo, viu? A palavra Shilomon. E aqui dentro do texto a gente tem também, ó, aí a gente tem a palavra Yud-Re, repetido, que são 2 vezes Keter e Rorimá, com sinais maçoréticos diferentes, e aí a palavra Shemô e Veshalom, tá vendo? Então, a palavra Shalom, essas 2 palavras que a gente vai falar aqui, é uma promessa de Hashem ao rei Davi. O rei Davi era um guerreiro espiritual, não é? Qual era a guerra que Davi fazia? Era matar pessoas? Não. O rei Davi, ele era um homem que a gente não pode nem compreender o tamanho da espiritualidade desse tzadik, que é representado como Malhut, não é?
cada sábio que veio, cada um estudou a Torá profundamente, mudaram aqueles aspectos dentro da Sefirot, da humanidade, conseguiram provar que era possível o domínio daquela Sefirot. Então, foi assim que a Torá surge durante os anos, trazendo para a gente essa configuração da Torá em si mesmo, que é possível dentro da Torá. Vale-se observar que cada momento que é apontado pela Torá, ela foi vivido por homens no tempo anterior. Ou seja, em tempos anteriores a ela, essa Torá ela foi estudada, ela foi entendida e ela foi maximizada, mesmo em pessoas como o próprio Noa, que não estava na época, de conhecer totalmente Hashem, conseguiu a bondade de Hashem. Ele quer dizer, essa questão de Hashem nunca mudar, ele ser a verdade absoluta de tudo, depende de nós alcançarmos isso. Depende de como nós estamos amadurecidos e espiritualizados por dentro. Qual é a grande fonte de todo esse segredo? Ame seu próximo como a ti mesmo e Deus acima de todas as coisas. Isso não é algo que é desenhado. No começo, talvez a pessoa até desenhe isso, mas quando isso se torna algo real, a pessoa, então, ela consegue entender esses conceitos. Então, vamos ver, na verdade, o que o texto está falando aqui, né? Vamos ver aqui, seguir aqui embaixo, agora que a gente pôde perceber, não é, que a palavra Shilomon, né, que é um nome divino, é uma questão de divindade, como a gente vai ver aqui agora. Ó. Deixa eu só tentar aqui marcar o texto e botar em negrito para a gente ter aqui uma separação. Aqui, ó. Espera aí. Agora a gente vai conseguir, vamos conseguir. Pronto, agora sim. Então, veja, a gente marcou aqui, né, a palavra Shilomon. Olha só, a Shem é muito bom, né? A Shem é muito maravilhoso com a gente. As bondades dele não param de descer. Imagine que hoje ele te deu mais um dia de vida para você viver, você ser feliz, você está podendo estudar a Torá, que é o mais importante. E se ele está permitindo que você estude a Torá, é porque ele vai permitir que você tenha acesso ao Olam Rabá. Já parou para pensar isso? Então, veja, só depende de você agora. Então, veja, a palavra Shalom contém um Vav, enquanto que Shilomo escreve com Re. Conforme observamos anteriormente, Vav representa macho e Re a fêmea. Shilomo, Salomão, é, portanto, o conceito de paz. E Malhut, que é o reino. Tá vendo? E a fêmea, por isso diz que é a fêmea. Por isso se diz, não é? Por isso se diz que Salomão, é o rei a quem pertence a paz. A gente viu lá em cima que Shilomo é um nome de Deus em todo o livro de Shir-Hashirim, exceto no momento, no capítulo 8, porque todas as vezes que alguém está olhando para ali, ele está olhando para algo que ainda ele não compreende. Então, nós devemos fechar a nossa boca. Por exemplo, quando a gente pega uma pessoa que está fazendo um estudo de Torá, ou do Taná, ou está se envolvendo lá com as coisas do cristianismo, e está falando mal do Taná, a gente não participa desses estudos. Em referência ao respeito que, mesmo na tradução, a gente deve ter do próprio livro do Taná, que é um segmento da Torá. Aqui a gente está compreendendo essas coisas para que a gente se afaste totalmente dessas coisas. Totalmente, para que a nossa alma possa ficar limpa e a gente agora só tenha um Deus, só tenha um pensamento, só tenha um ensinamento dentro da questão da Torá. Veja, então, dentro desses aspectos, não é? Vai dizer aqui no Shavuot Rashi sobre Cântico dos Cânticos 1:1, assim sendo, Deus disse a Salomão, e segundo o seu nome era qual o nome da minha glória, pois a glória sempre indica, olha, a Sefirá Malhut reino. A sabedoria foi concedida a Salomão por intermédio da filha, que é também a Sefirot de Malhut, parte feminina e masculina. Por isso que nós temos Davi, que é Malhut, e temos Batsheva,
a parte espiritual, parem para pensar nisso. Parem para pensar, elevem as suas almas. Então, Davi, que é Malhut, junto com a Sheriná, por isso que o nome da avó de Davi é Malhut, uma construção espiritual foi feita, vai gerar um filho chamado Shilomon, paz, com a parte feminina. Veja isso. A sabedoria foi concedida a Salomão por intermédio da filha, que é também a Sefirá Malhut, reino. O fato de Malhut reino ser a Sefirá de intermédio, na qual todas as outras são reveladas, é um importante ensinamento cabalístico, tornando Salomão uma contraparte de Malhut reino. Ele podia tudo atrair através dessa Sefirá. Literalmente, Shilomon é Shalom, Shalom Re, vamos entender, paz com Re fêmea, que é ambos Biná. A compreensão de Malhut, reino, Salomão, era, portanto, quem trouxe o elemento de Daat, ou seja, eu preciso dessa ligação do Daat, que é ali onde vem Biná e Rohemá. Eu compreendi agora. Então, a gente está compreendendo agora. Então, o rei Shilomon não é mais um rei Shilomon, Davi não é mais um rei Davi, e também Batisheva não é mais uma mulher adúltera. Preste atenção na construção da Torá. Veja, então ele trouxe conhecimento, que é paz, fêmea, que é Malhut, reino, Daat, conhecimento, entre Ró e Má, sabedoria e Biná, compreensão, e especificamente o meio através do qual Ró e Má, sabedoria, influencia Biná, compreensão, assim sendo, Salomão traz Ró e Má, sabedoria até Malhut, o reino, e por sua vez, através dele, foi agraciado com a sabedoria. Isso é qualquer um, não tem essa coisa, às vezes a gente fala, né? Que era um homem, mas sabe, não. A sabedoria aqui não é uma sabedoria humana. Não era uma sabedoria humana. Quando a gente leu antes, e a gente vai acompanhar, eu juro para vocês que a gente faz os estudos, mas a gente não fica pensando de como esses estudos vão surgir. Perante a Shem, quero que ele cefe a minha vida, se eu estiver falando mentira. A gente está estudando um assunto aqui, no Sefer Barri, que não tem nada a ver com a questão do mês. Mas aí, quando a gente acaba o estudo, a gente, sem querer, está lá dentro. Sem querer mesmo. Eu poderia até falar, não, foi eu que fiz, eu que procurei, o mérito o mérito não é meu. É incrível como essas ligações elas acontecem. E a gente fica assim, olhando essa construção do eterno, do santo e bendito seja ele, fazendo e trazendo essas revelações para o nosso grupo. Veja, a responsabilidade que nós temos aqui é unicamente de agradecer a Shem, estarmos em reza e amarmos, não é, um ao outro com toda a força da nossa vida. Veja, aqui na mudança da palavra Shilomon, com Re, que é a parte feminina de Malhut, por que Malhut é feminina? A questão feminina está ligado à questão de eu ser mulher ou homem, não. Nesse aspecto, eu tenho uma alma, a mulher tem uma alma e todos nós temos uma alma. Uma alma que está aqui cumprindo uma missão que tem que se ligar às almas superiores, a Hashem. Então, aqui a gente está vendo que toda essa construção ela é espiritual. Primeiro a gente começa na letra Tav, na letra Men, e Men a gente vai entender, né? Logo na pergunta abaixo. Então, veja. Então, a gente tem aqui que a gente tem a letra Re do nome sagrado aqui, tá vendo? Que é onde se recebe tudo. Tudo que vem nesse mundo, tudo, absolutamente tudo, vem dos mundos espirituais. E esses mundos espirituais atravessam esses astros e chega até nós a vida como nós conhecemos, que é doada para todo ser humano que está no Tikkun e não percebe. Então, quando eu faço essa ligação ali, né, do Shalom, a parte masculina, com a letra Re, eu tenho Vav e Re. Ou seja, essa letra Vav vai inseminar Malhut
que é a letra R final do nome do Eterno, por isso que aqui está falando do nascimento desse homem que tem essa sabedoria e que ele alcançou a paz. A paz, ela não é alcançada porque eu desejo a paz. A paz é alcançada quando Hashem me dá a paz. Quando eu busco com toda a minha alma. Chegou o problema, eu rezo. Chegou a situação que é difícil, eu entendo que aquilo é para o meu tentamento, eu agradeço a Hashem. Ainda, né, que eu não possa perceber, eu vou agradecer a Hashem. Porque se a gente, todos nós, tá? Não existe ninguém nesse mundo que não passe por adversidades. E aqueles que não passam é porque não estão recebendo o tratamento de Hashem. Veja, quando você, então, percebe essa questão, que você, então, percebe que o próprio quesito da situação de Yaakov, ele estava num grande problema. Imagine você estar na sua casa, ali na parte literal, chega o seu filho mais velho, olha, mataram Yosef, acabaram com Yosef. E o Yaakov, ele ficou desesperado, e ele ficou triste. E diz que ele se manteve triste, naquela era, naqueles anos, ele se manteve triste, por 17 anos. E 17 anos, se mal me falha a memória, é o tempo que ele ficou afastado de Yosef. Agora, por que ele ficou triste? A alma fica triste porque ela não pode ascender. Aqui é o Jacó, não é? O Jacó está na árvore sefirótica. A alma fica triste porque vem um montão de problemas para cima da pessoa. O Jacó está aqui. Ele não pode chegar e iluminar a lua, que é Yosef. Não pode dar a túnica talá. Ele tinha acabado de dar a túnica talá para Yosef, ele não pode. E se Yosef, que está em Zerampim, não recebe, ele está sendo representado por esse vago aqui, o lado masculino e a parte sexual, não a parte sexual literalmente, mas da parte sexual divina, então ele não pode inseminar a letra Rê. E ele não podendo inseminar a letra Rê, por que não pode? Porque Jacó ficou triste. Ou seja, quem é Jacó? Jacó é Tiferet, é o teu sol interno. Tá vendo? Então, o sol interno ele começa a ser apagado. Ele começa a perder a letra Kaf que está dentro dele. E aí você começa a ver só problemas na sua vida, e um vai atropelando o outro. Você mal levantou, outro problema já veio. Porque você não está em reza séria, você não está buscando com todo o coração, não está estudando essa Torá. Toda vez que vem para cá, você fica reclamando. Aí você fala, está tudo bem, mas, porém... Por quê? Você tem que ter alegria de Hashem dentro de você. Você tem que compreender que os problemas vão chegar, e os problemas são seu tratamento. Sem problemas, seria tudo muito fácil. Não é? Se nós não tivéssemos problemas, seria muito fácil. Mas aí, quando a Hashem ele traz o teste para você, que não é um teste, é o que você precisa, e você fala assim, lembra da aula que a gente fez na semana passada? E aí você fala assim, você, Hashem, é o meu amor. Você é o meu amor. Não é uma parte de emocionalismo, é uma parte que tem que ser verdadeira. Fala assim, quando tiver o problema, Hashem, você é o meu amor. Às vezes a gente brinca muito, né? A gente fala, eu sou muito divertido, eu acho, né? Eu gosto de brincar, mas eu sou uma pessoa séria com a Hashem, senão eu não estaria aqui. Não cai uma folha da árvore se não for da mão. Eu sou muito sério com a Hashem. Por isso que às vezes eu tenho mudanças de humor terrível, porque a gente tem que colocar as pessoas cientes dos perigos espirituais que acontecem. Então, veja, quando eu falo para Hashem sobre o meu amor a Ele, o que eu estou fazendo com isso? O que eu faço com isso? Você já viu eu tenho alunos, que, principalmente os mais velhos, que falam assim, pô, meu pai pegava pesado com a gente.
Ele pegava pesado, às vezes batia, às vezes botava de castigo, gritava. Poxa, mas ele me ensinou a ser uma pessoa de respeito. Hoje, de contrapartida, os filhos não são muito bem tratados como reis, e não se tem mais educação, aquela educação de antigamente, não tem. Os pais entronizaram os filhos, e ao invés dos filhos honrarem os pais, são os pais que honram os filhos, fazendo com aqueles filhos que eles fossem como deuses na vida dele. Perceba isso. Então, a Shea não é assim, ele vai ser aquele pai mais antigo de todos que vai te doutrinar. Ele não vai ser porque, olha só, o fulano de tal é muito bom e ele fez um pecado. E aí está lá escrito na Torá que Deus não aceita suborno por conta do pecado. Então, veja, por isso é que o rei Davi passou por todos os problemas, como a gente viu ontem, que cada problema que chega, na verdade, é a solução. Então, eu vejo que aquilo não pode ter acontecido de uma forma que não seja para consertar a minha interioridade, então eu falo, você é meu amor. Eu sei que o Senhor está fazendo isso porque eu confio em você e sei que o Senhor está fazendo, ainda que eu não entenda, olha aí que está, ainda que eu não entenda, eu sei que o Senhor é meu amor e que minha vida é toda sua e nada vai me tirar da tua presença, porque o Senhor é o meu amor. O Senhor não é o meu servo, sou eu que sou o seu servo. E se as pessoas aprenderem a pelo menos colocar em prática essas palavras, e se elas conseguirem fazer com que seu coração fale isso diferente, ainda que a sua mente, porque a Torá fala, eles falam coisas da sua boca que não são na sua mente, nem no seu coração, ela começa a nascer no seu coração espiritual, e aí você vai poder falar em qualquer problema, tu és o meu amor. Até no dia que a gente não for ficar mais nesse mundo, e a gente tiver que levar a nossa alma, e todos os castigos vieram sobre nós, e você ainda vai poder dizer, tu és o meu amor. E na hora desse momento, ainda que muitas pessoas falem contra, e até o seu ego fale contra, você vai poder encontrar a Shekhinah. Porque nós estamos aqui para construir isso, e isso é o que é essa construção dentro da alma. Isso não tem nada a ver com ganhar dinheiro. Isso não tem nada a ver com os títulos que você tem. Não tem nada a ver com o quanto você fala bem ou mal. Isso tem a ver com aquilo que está na alma de todos nós. Olha para dentro da sua alma, olha para a luz dessa alma e olha o quanto a Shem te ama, porque ele te deu essa alma. Ele está fazendo você entender isso agora. Toda vez que você tiver um problema, cante a Shem. Cante o que você sabe, se puder cantar em hebraico, botar uma música, um terrilim, fala para ele, tu é o meu amor. Não importa o quanto eu precise dos meus tratamentos, do quanto eu preciso passar por isso, por aquilo, tu és o meu amor. Mas a gente não faz assim, a gente reclama. Nós reclamamos, eu reclamo, vocês reclamam. A gente ainda não conseguiu chegar dentro desse aspecto. Então, vamos treinar isso. Vamos falar, e se isso está acontecendo, entender verdadeiramente isso está acontecendo, que é para o meu tratamento, e ainda que eu não entenda agora, lá na frente eu vou entender. E aí, isso não quer dizer que eu vou ficar parado na situação, eu tenho que agir. Eu tenho que agir, eu tenho que ajudar, eu tenho que fazer o melhor sempre, para que tenha o melhor estudo de Torá, para que vocês se desenvolvam espiritualmente, para que vocês cheguem à compreensão. E a gente tem que lutar cada dia para isso acontecer. E não é fácil, mas tem muito mérito. Muito mérito. Porque a gente está construindo o eterno está construindo isso. Então, as dificuldades, elas são, na verdade, todos os méritos que nós vamos ter. Qual é os méritos que nós vamos ter? Que a gente vai ter muito dinheiro, que a gente vai ser rico, isso? Não. O mérito que nós vamos ter é uma alma limpa e que vai ter essa paz feminina aqui, ó. Por isso que a construção de Shilomo não é a construção de um segundo rei, mas é uma pessoa agora
que tem uma sabedoria divina, e chegou na parte feminina da letra Re, do nome do Shilomon, e ele foi abençoado pela palavra Shalom. Olha, a gente deve perceber essas coisas muito profundamente. Por isso que o rei Davi, ele fala, Terrilim 119, ele fala no versículo 8, ali, deixa eu abrir aqui para a gente ler o que ele vai falar. Ó, ele vai falar o seguinte: Davi Meller, ele falava hebraico, ele nasceu estudando a Cabalá, a Torá, era o maior cabalista de todos os tempos, não é até que ele chega no nível de Shilomon, ou qualquer um pode chegar nesse nível. Então, ele fala aqui nesse Terrilim 119, só estou abrindo para não falar em português, para a gente repetir ele em hebraico. Ele fala o seguinte, no 18, ele fala o seguinte, Gal Enai. Deixa eu abrir aqui para vocês, é melhor, né? Porque a gente constrói com vocês aqui a aula. Vejam, vamos abrir aqui. 119. Opa, voltou demais, espera aí. Terrilim 119. Vamos lá, abriu agora no versículo 18. Vai descer. Vamos. Aqui. Opa, está aqui embaixo. Ó. Porque esse aqui vai ser esse versículo, assim sucessivamente. Aqui troca, né? Ó, Gal. O que é Gal? Da palavra Gálgata, não é? Lá em Keter. Enai, ou seja, olhos. Então, a gente está falando de Keter e Rorimá. Habitar, tá vendo? Ó, Habitar, ó, conector, o Aleph Beit, o Yud, a letra Tet, tá vendo? Dos 9 meses, e o Re final. Habitar, Nefliot, Metoraterra. Abra o meu Gálgata, a minha mente, o meu Keter, e também os mundos espirituais de Rorimá, para que eu possa perceber a maravilha da tua Torá. Então, veja, qual é o pedido que eu tenho que fazer? O que Davi pedia? Hashem, me dá carro. Hashem, eu preciso que meu filho passe no concurso tal. Hashem, não. Hashem, abre meus olhos para que eu entenda a Torá. Quando eu entender essa Torá, eu vou mudar os meus aspectos internos, e se eu mudo os meus aspectos internos, então tudo ao meu redor vai mudar. Não adianta eu perder tempo tentando mudar as coisas se eu não entender essa Torá. Tá vendo? É assim que funciona. É muito simples, mas é muito complicado, porque a gente está ancorado exatamente no problema. Nosso corpo está dentro do problema. Veja, e aí a gente continua aqui. Vamos lá, para a gente, daqui a pouco, passar para outra aula. O que é um mem? Não se lê mem, porém maim, água. Maim, água, assim como a água é úmida, perdão, gente, assim como a água é úmida, do mesmo modo a barriga está sempre úmida. Por que mem aberto inclui ambos? Né? Por que o mem que é aberto ele vai incluir ambos, macho e fêmea? Por que é macho e fêmea, gente? Ó, macho e fêmea. Por que ele inclui ambos? Não é? Porque é a pergunta que se faz aqui, por que ele inclui ambos? Diz aqui. Enquanto o mem fechado é macho. Aqui ó, nós temos o mem, ele inclui macho e fêmea. Vamos trazer ele aqui para o meio. Ó. Ele inclui aqui esse macho e fêmea. Então, vamos fazendo aqui para a gente entender ó,
O que a Torá está dizendo para nós? Então, veja, olha, está falando que esse men aqui, ó, que é Maim, ó, o que é água? E o que é água na Torá? Presença divina. A água na Torá, ela representa a Shekhinah divina e ela representa a presença divina. Não tome essas questões da Torá literalmente, não é como se fosse simplesmente água realmente. Aqui é a presença divina. Ó. Então, na presença divina, quando ela, nesse sentido aqui, está incluindo, ela é aberta, ela inclui o masculino, ó, aqui o masculino, a gente está marcando aqui para vocês, tentando, né? Vamos conseguir, peraí. Ela inclui o masculino, aqui, ó, e ela também vai incluir o feminino. A gente deve perceber, deixa eu só tentar fazer isso aqui diferente para ficar mais legal para a gente. Tá, acho que agora vai, peraí. Olha, ela vai incluir, deixa eu subir um pouquinho aqui para a gente ter mais espaço. Ó, então, a letra MEM aberta, ela significa água. Essa água, ela não é, de forma nenhuma, nenhuma situação, não é? Onde eu deva tirar isso com água. Tá vendo? Água realmente não. Essa situação é uma situação onde eu devo entender que essa água, na verdade, é uma água que é a presença divina. E o que é o maná? A mesma coisa. Nesse caso, a letra Mé, ela une esses dois aspectos. O aspecto feminino e masculino, que é a presença divina, que é representado por essa letra Mé, pela letra Vav e pela letra Re. Então, aqui é isso que a Torá está falando para a gente, né? E revelando para a gente esses dois aspectos, o que vão envolver Zerampim e Malhut, tá vendo? E Shalom, né? Ó, Shalom, onde eu tenho a letra Vav, e Shilomon, né? Que é a parte feminina. E aí o Men não, o Men ele só envolve o macho, tá vendo? Ele só envolve o quê? Ele só vai envolver essa letra Vav. Tá vendo? Por que ele vai envolver só a letra Vav? A gente vai ter que entender isso aqui. Por que isso? Porque essa letra ela só envolve essa letra Vav, né? Porque a parte masculina aqui da letra Vav, ela nos leva para um ponto exatamente do mundo, né? Onde todas as coisas elas vão ser diferenciadas, ou seja, elas vão ser muito diferente daquilo que a gente imagina. Não é por isso que o Vav ele é o 600. Né? Quando a gente pega, ele é uma letra sofite, ele representa o 600. Por que ele representa o 600? Porque a gente vai estar nesse mundo por 6.000 anos de correção. A gente já está no 6º milênio. Veja, tudo levado pelo Kadosh Baruch Hu. Ensino Men é principalmente macho, a abertura lhe foi então acrescentada em nome da fêmea, ou seja, aqui é fechado, aqui tem uma abertura, tá vendo? E aí continua aqui. Assim como o macho não pode dar luz, do mesmo modo o Men fechado não pode dar luz. A gente não pode dar luz, nada. E assim como a fêmea tem uma abertura através da qual dá luz, do mesmo modo pode o Men aberto dar luz. Por isso, o Men é aberto e fechado. Esse aqui, ó, como representa essas duas questões, então quer dizer que essa água aqui, ó, que nós chamamos de Maim, Nekuvim, as águas divinas, nesse caso ela usa o Vav para trazer, não é, a fecundação, tá vendo, para o nosso nível, para nossa letra Re. Ou seja, a letra Vav pega essas 6 sefirotes e aqui vai trazer a força divina para o nosso mundo.